Bora desvendar um mistério por trás da inteligência artificial comigo. Nesse vídeo a gente vai explorar o fascinante mundo da inteligência artificial, desmistificar conceitos e descobrir juntos como essa tecnologia está transformando o nosso presente e moldando o nosso futuro. Aperta o play e vamos decifrar juntos esse enigma. Gente, sejam bem-vindos ao canal Pode Analisar. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Laura, sou uma pessoa apaixonada por tecnologia, com 5 anos de experiência, sendo 4 deles dedicados à área de ciência de dados, que tem muita intersecção, muita conexão com inteligência artificial. Eu sou mestranda em inteligência artificial na Universidade Federal do ABC. Eu sou criadora de conteúdo no Laura Data Talks, professora de mais de 40 alunos, fundadora de uma comunidade que visa a inclusão de mulheres na área de inteligência artificial e também sou autora de 3 artigos científicos publicados, na Academia Brasileira, na Sociedade Brasileira de Computação. Então, bora lá pro vídeo que tem muita coisa para falar sobre essa área tão maravilhosa chamada inteligência artificial. Bom, gente, então como vocês sabem, o tema desse vídeo é ChatGPT, mas e aí, né? Afinal, o que que é inteligência artificial? E aí, muitas pessoas, né, que me acompanham sabem que esse foi um tema de palestra que eu dei em diversos eventos. Eu achei legal trazer aqui pro nosso canal, tá bom? Para poder conseguir disseminar mais ainda a palavra da inteligência artificial e desmistificar o que seria esse termo assim tão falado ultimamente, tá bom? Quando você ouve, né? Antes de eu entrar em conceitos, vamos fazer um exercício aqui, tá? Quando você ouve a palavra inteligência artificial, o que que vem na cabeça de você? Então, pausa aqui o vídeo, faz essa reflexão, pensa nas imagens, palavras, sei lá, filmes que te remetam a essa palavra inteligência artificial, tá bom? Então, pausa aí e eu te vejo depois. Para mim, inteligência artificial reflete esses desenhos aqui, né, que participaram muito ao longo da minha construção como ser humano, participaram muito da minha infância. Então, a Rosie do desenho da Jetsons. Agora, eu não sei se esse aqui é o R2D2, não lembro, tá? Mas Star Wars também é um filme que vem muito na minha cabeça quando eu lembro, né, de inteligência artificial. E também os robôs do Exterminador do Futuro, né? O famoso filme que, assim, por muito tempo marcou a inteligência artificial, né? Trouxe muitos preconceitos, né, em cima da inteligência artificial, né, que vai destruir a humanidade e tudo mais. Então, Exterminador do Futuro foi um filme, assim, que fez muito sucesso enquanto eu era criança. E aí existem muitos outros exemplos, né, de filmes que carregam a inteligência artificial, como alguns atuais, tá? Outros um pouquinho mais antigos, como Exterminador do Futuro, Star Wars. Mas a gente tem também, né, os Transformers, né? O filme do Bumblebee, Ex Machina, que é muito bom, a série Westworld e também o filme Her. Eu não lembro agora se é filme ou se é uma série da Netflix, agora eu não me recordo. Wall-E, Operação Big Hero. Ai, gente, e o filme mais injustiçado de todos, Os Robôs. Os Robôs é um filme maravilhoso, né? Que trata uma sociedade composta por robôs. É bem legal. Vale a pena assistir, tá? E Tron, Legado. Então, existem vários outros, tá? Filmes que eu deixei de fora, mas que também carregam a imagem da inteligência artificial. Ou seja, a mídia, ela participou muito da nossa construção, né, do que seria a inteligência artificial, tá? Então, para muitas pessoas, ela acaba sendo uma coisa muito distante, uma coisa limitada a robôs. Nesse vídeo, tá? Eu vou mostrar para vocês que a inteligência artificial, ela é muito mais do que isso, muito mais do que apenas construir robôs e exterminação da humanidade, tá? E muito mais pro lado positivo, tá bom? Inteligência artificial, a gente precisa acabar com isso na nossa cabeça, neste primeiro momento. Inteligência artificial é muito mais do que construir robôs e do que sociedades do futuro. Então, vamos jogar um jogo, que eu gosto muito de fazer isso nas minhas palestras. Vamos jogar um jogo, tá? Então, são 5 dedinhos, você vai abaixar um dedo se alguma vez você já pensou que a inteligência artificial, ela é uma área apenas para pessoas mega inteligentes, ou seja, só, sei lá, o Pink do desenho Pink, o cérebro, sabe aquele ratinho branco e tal? Só ele poderia mexer com inteligência artificial, Jimmy Neutron, só os mega gênios, assim, que
poderiam trabalhar com isso. Então, abaixa um dedo se você pensou que a inteligência artificial é uma área apenas para pessoas super inteligentes. Segundo, que você pensou já algum dia que a inteligência artificial é uma área do futuro, né? Ou seja, ela está bem distante da gente, é uma área bem do futuro, como o desenho The Jetsons, né? Sei lá, Tron Legado. Então, baixa um dedo se você pensou que a inteligência artificial é uma área do futuro. E o terceiro ponto, né, o terceiro dedinho você vai baixar se você já pensou que a inteligência artificial se resume apenas em criar robôs, ou seja, todos aqueles filmes que a gente viu que são robôs, né, são humanoides, né, são robôs. Então, baixa um dedinho se você pensou que a inteligência artificial é só criar isso, tá? O quarto ponto é, a inteligência artificial vai destruir a humanidade. Então, se você já pensou que a inteligência artificial ela é um perigo e ela pode destruir a humanidade. E o último dedinho que você vai baixar é que a inteligência artificial ela nunca errou. Ou seja, eu uso o chat GPT e eu nunca reviso porque eu sei que o chat GPT ele foi treinado com uma base enorme, então ele tá muito certo, né? Ele tem, assim, uma assertividade muito grande. Ou seja, né, é uma fada sensata. A inteligência artificial, ela nunca errou porque ela foi treinada com uma grande base de dados e tudo mais. Eu vim falar para vocês que tudo isso que vocês pensaram está errado. Na verdade, está de forma incorreta. Então, a inteligência artificial ela não é uma área apenas para pessoas mega inteligentes, tá? Tem sim suas pessoas inteligentes, mas não é apenas para crânios, né? Essas pessoas que são acima, né, das outras. A inteligência artificial ela não é uma área do futuro, porque ela está no nosso presente, inclusive ela começou no passado, então é uma área que começou lá em 1955, 1956. Ela não é uma área que se resume apenas a robôs, tá? Então a gente vai aprender um pouco mais nesse vídeo. Ela, por enquanto, tá, gente? Eu sou uma pessoa assim, uma pesquisadora otimista. Então eu vejo que a inteligência artificial, ela ainda não tem a capacidade de conseguir destruir a humanidade, tá? Por enquanto ela depende muito do ser humano para ela conseguir existir, tá? E o quinto ponto é que inteligências artificiais erram sim, elas dão respostas incorretas e às vezes respostas muito erradas, e você precisa sempre revisar toda vez que você receber uma mensagem de uma inteligência artificial. Exemplos para representar que a inteligência artificial está no nosso presente, na verdade, que é o caso da Netflix. Então, a Netflix, por baixo dos panos, ela utiliza sim inteligência artificial para conseguir recomendar para você os melhores filmes e séries que têm a ver com o seu gosto. Então, com base nos últimos filmes que você assistiu, ela consegue entender o seu comportamento e indicar qual que seria o melhor para você. Então, quem faz isso por baixo dos panos é uma inteligência artificial. Ponto aqui que eu adoro, eu gosto muito de jogar. Gosto muito de jogar Mortal Kombat, que é um dos meus jogos favoritos. Inclusive, se você também gosta de Mortal Kombat, comenta aqui que eu quero saber, porque eu tô querendo muito achar mais pessoas que gostam de Mortal Kombat. E aí, eu jogo muito Mortal Kombat no celular. E apareceu para mim há um tempo esse modo auto-batalha, ou seja, você não precisaria jogar, que a inteligência artificial jogava por você sozinho. Então você precisava batalhar, né, com outros jogadores e você conseguia ativar a inteligência artificial e ela mesma jogava por você. Tem muitos outros exemplos, né, que foi o caso, né, que é muito utilizado essa questão, né, até nas campanhas políticas foi muito mais forte, que são vídeos, né, memes de onde você coloca o rosto de outra pessoa no corpo, né, de outra. Então isso a gente chama de deepfakes. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Um tema bem interessante, bem controverso, tá? No mundo da pesquisa e no mundo né, na área de tecnologia. Mas também é muito utilizado em memes. Então a gente teve muito isso nas campanhas eleitorais. Teve outro ponto que foi a famosa e a polêmica imagem do Papa, né, com esse casaco, né, que não foi uma imagem verdadeira, foi uma imagem gerada por uma inteligência artificial que gerou total desinformação, né, muitas pessoas compartilharam achando que era verdade, então tem esse lado perigoso dentro da inteligência artificial. E um outro ponto que está fazendo muito sucesso, que são as influenciadoras virtuais. Eu já fiz também um episódio no podcast sobre isso, no Data Bytecast, sobre essa nova onda de influenciadoras que não existem na vida real, mas que elas têm milhões de seguidores nas redes sociais e elas conseguem influenciar as pessoas. Inclusive, essa é ali uma Keila, ela é uma influenciadora, né, virtual, ela não existe.
e ela é brasileira, né? Ela representa uma adolescente brasileira e ela tira fotos com diversos famosos, tá? Como eles fazem isso, eu não sei, mas ela tira fotos com diversos famosos e aqui a foto dela com a Pablo Vittar. Um último ponto é o Tom Cruise, né? Essa conta no TikTok que se chama Deep Tom Cruise. Existem vários vídeos de que seria do Tom Cruise, mas na verdade não é edição usando, né, aquela tecnologia que eu falei com vocês, que é a Deepfakes. E aí tem assim, gente, ele tem mais de 3 milhões de seguidores. Então é uma conta assim muito famosa, bem legal de assistir. Vocês vão ver, parece muito que é realista, mas na verdade, né, não é. Tentei, falei, nossa, Laura, você falou tudo que eu acreditava era mentira, né, ou estava incorreto, e que a inteligência artificial é muito mais do que eu imagino, e que ela tá em várias partes, né, presentes na minha vida, mas o que que de fato é os raios da inteligência artificial? Bom, gente, a inteligência artificial, ela começou, né, que nem eu comentei com vocês, lá em 1950, 1955, 56, é, onde o pai da inteligência artificial, que é o John McCarthy, tá? Ele é considerado o pai da inteligência artificial porque ele definiu a palavra inteligência artificial, tá? E aí eles fizeram um grupo, tá? O John McCarthy se reuniu com outros pesquisadores daquela época. E aí eles foram tentar definir essa nova onda, tá? De pesquisa dentro da área de computação, tá? Que seria desenvolver esses algoritmos inteligentes. E aí, naquela época, eles definiram a palavra inteligência artificial como qualquer programa ou máquina que consiga realizar as mesmas atividades do ser humano. Ou seja, tá? Eu até coloquei aqui embaixo. Qualquer máquina que consiga se igualar ou imitar a inteligência humana. Ou seja, capacidade de aprender, raciocinar, planejar, resolver problemas, manipular e ter criatividade. Ou seja, se uma máquina consegue fazer uma dessas coisas, a gente pode dizer que essa máquina ela tem uma inteligência artificial. E é artificial, tá? Porque ela simula, tá? Ela tenta imitar a nossa inteligência humana. Então, por exemplo, a questão de locomoção, né, de se movimentar, que é uma coisa considerada do ser humano, né? O ser humano vai, levanta, se movimenta, pega um copo de café. Então, a área de robótica, né, que cria esses robôs para se movimentar, mexer a mão, pegar um café, ela imita, né, essa nossa forma de se movimentar, essa forma do nosso corpo. Então, ela é uma área da inteligência artificial. E aí existem diversas áreas da inteligência artificial que cada uma é bem específica, tá? Para cada uma dessas capacidades do ser humano. Da capacidade de raciocínio, né? De tentar chegar numa solução para um problema. Existe uma área específica, né? A capacidade de você conseguir ter criatividade, gerar coisas novas, né? Por exemplo, o caso do ChatGPT, gerar textos, imagens, né? Então, antes coisas que eram consideradas do ser humano, agora pode ser imitados por uma inteligência artificial. E aí eu gosto de falar uma coisa mais fofa, que inteligência artificial é uma forma da gente conseguir ensinar as máquinas a aprenderem coisas do nosso mundo. Então, eu gosto muito de usar essa analogia do Wall-E com a Eva. Então, a Eva acha que alguns objetos são perigosos, né? E aí o Wall vai mostrando para ela, vai mostrando alguns objetos, vai ensinando como eles funcionam para Eva. E aí ela vai aprendendo que aquilo não é maligno. Especial, né? Existe um profissional que vai fazendo isso com a máquina, tá? Não fisicamente, né? A gente tem algumas formas de ensinar as máquinas, que depois eu vou mostrar mais para frente. Mas existe um profissional, né, que, por exemplo, é a área que eu trabalho, que a gente vai ensinando as máquinas a aprenderem coisas sobre o nosso mundo. Poxa, o que que é um milho, né? Como é que você identifica um milho? Ah, sei lá, isso aqui é um celular, né? Então você vai apresentando exemplos para a máquina aprender. Então, gente, como vocês podem ver, ensinar as máquinas é muito parecido com ensinar bebês, né? Então você precisa dar exemplos, você precisa mostrar que aquilo você não pode encostar o dedinho na tomada, porque senão você vai se machucar. Ah, isso aqui é a cor azul, isso aqui é a cor verde, né? Então, ensinar as máquinas é muito parecido com ensinar bebês, ver as coisas, ter exemplos, né? Ter diversos exemplos e exercícios para a gente conseguir fixar na nossa cabeça. Então, ensinar as máquinas é muito parecido com isso. Vou mostrar aqui como é que é o processo de aprendizagem de uma inteligência artificial, tá? Para ficar mais claro para vocês.
Então vamos supor que a gente quer criar uma inteligência artificial que consiga diferenciar muffins, né, aquele bolinho, de chihuahuas, que é um cachorro, né. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa passar diversos exemplos, né, de o que que seria chihuahuas, e diversos exemplos de muffins. Então, por exemplo, a gente vai falar assim: "Ó máquina, isso aqui é a imagem de um chihuahua, isso aqui também é uma imagem de chihuahua, mas essa aqui é uma imagem de muffin, tá? E isso aqui tudo também são vários muffins, sendo exemplos. E esses exemplos a gente chama de dados, tá? Então, quando você for começar a estudar um pouco mais sobre inteligência artificial, você vai ouvir muito a palavra dados, conjuntos de dados, datasets. Então, tudo isso são exemplos. Então, dados nada mais são do que exemplos de coisas que a gente quer que a máquina aprenda, tá? Então, no nosso caso, os dados seria todas essas imagens de muffins e de chihuahuas, tá? E aí, depois que a gente passou esses exemplos para a máquina vai ver, ela vai interpretar, e aí a gente vai olhar para ela e falar assim: tá bom, máquina, isso aqui agora, né? Já que você aprendeu tudo isso, vamos fazer uma prova. Sabe quando a gente tá na escola e a gente, ou na faculdade mesmo, né? A gente aprende uma matéria e aí tem a prova, né? A gente precisa testar para ver se a gente de fato aprendeu sobre aquele conteúdo. E é a mesma coisa com as máquinas, tá? Então, depois de que ela aprendeu com aquele conjunto de dados, a gente vai apresentar uma nova imagem e falar assim: ó, máquina, ok, você aprendeu. O que que é essa imagem aqui, né? Então, essa imagem aqui que a gente está mostrando na tela, ela é uma imagem de um chihuahua ou de um muffin? E aí a máquina vai falar, né? Ah, com base no que eu aprendi, eu acho que isso aqui é um chihuahua, né? Então, esse é o processo de aprendizagem de uma inteligência artificial, né? Então, aqui tá até o trecho em inglês do livro que eu comentei com vocês, que é o livro da Janelle. Programar uma inteligência artificial é mais parecido com ensinar uma criança do que programar um computador por si só, tá? Então, vocês viram que é muito parecido com a forma que a gente, nós seres humanos, aprendemos e raciocinamos. E aí existem algumas diferenças entre algoritmos tradicionais e algoritmos da inteligência artificial. Então, algoritmos tradicionais nada mais são do que, por exemplo, para quem é desenvolvedor, né, para quem está na faculdade, né, voltado para TI, então a gente aprende muito a construir códigos, né, construir algoritmos. Então, para quem não conhece, algoritmos são, tá, levando assim para nossa linguagem mais leiga, algoritmos são meio que passo a passo, tá? Do que você precisa fazer. Por exemplo, eu preciso fazer um bolo. Então, o que que seria, né, o passo a passo para fazer um bolo? A forna, pegar o ovo, pegar a mistura do bolo, né, pegar o fermento. Então, existem várias coisas que você precisa fazer para você conseguir chegar no bolo pronto. Então, algoritmos são meio que esse passo a passo, né, mas para a máquina, tá? Então, são scripts, são através da linguagem de programação, a gente vai construindo esses passo a passo para a máquina, tá? Então, a máquina vai lendo linha por linha e vai fazendo exatamente aquilo que a gente pediu para ela fazer. Então, isso são algoritmos, tá? E existem os algoritmos tradicionais e os de inteligência artificial. Os tradicionais é aquele, por exemplo, que as pessoas constroem sites, aplicativos, né? Então, quando você entra no site da Magazine Luiza, né, com certeza tem um algoritmo ali por trás que construiu cada um daqueles elementos que você está vendo, né? O carrinho, né, dentro daquele site, o login. Então, tudo isso foi construído a partir de um algoritmo, e que eu particularmente chamo de algoritmo tradicional. Por quê, né, e por que que existe essa diferença entre ele e a inteligência artificial? Diferente dos algoritmos tradicionais, na inteligência artificial, ela não vai seguir um passo a passo, ela sozinha vai tentar interpretar e compreender a relação entre os dados e a resposta. Então, por exemplo, ela sozinha vai olhar aquele monte de imagens de muffins e de chihuahuas, e ela sozinha vai conseguir entender: "Poxa, beleza, eu sei que isso aqui tudo são chihuahuas, isso aqui tudo são muffins, né, mas qual característica dessa imagem aqui representa um chihuahua? Ah, tem nariz, tem olhos, tem orelhas, tem pelo, né, então são características dessa imagem de chihuahua que me ajuda, né, a conseguir entender que isso é um chihuahua. Então a máquina sozinha vai olhar para todas essas características dentro dos dados e ela vai conseguir
pegar assim, sabe, captar, raciocinar, falar assim: "Poxa, entendi agora". Então, se na imagem, né, nessa imagem aqui, eu tenho nariz, orelha, o pelo, né, pelagem, então é um chihuahua. Então eu não vou, explicitamente programar isso para ela, ela sozinha vai chegar até o final, ela sozinha vai ter que raciocinar, tá. Então essa é a principal diferença entre algoritmos de inteligência artificial e algoritmos tradicionais. E aí, que nem eu comentei com vocês, a inteligência artificial ela é muito mais do que a área de robótica. Então, eu gosto muito de falar que ela é um grande guarda-chuva. E aí, para quem assistiu a série The Umbrella Academy, né? Que eu amo muito, são super-heróis, né? Academia de alguns super-heróis. Trocadilho, tá? Então, para quem não conhece, essa série representa isso, tá? Umbrella de guarda-chuva. Então, a inteligência artificial ela é um grande guarda-chuva e cada pontinha do guarda-chuva ela representa uma área diferente. E que nem eu comentei antes, essa área diferente, ela vai representar uma capacidade, ela vai tentar simular algum ponto, né, de nós seres humanos, seja a capacidade de raciocinar, de se movimentar, de detectar objetos, de identificar cachorrinhos. Então vamos lá, aqui são as pontas, tá? Existem muitas outras, eu deixei de fora várias outras. Eu trouxe só 4 que são as mais famosas e as mais populares, tá? O primeiro é o aprendizado de máquina, segundo, processamento de linguagem natural, terceiro, robótica, quarto, visão computacional, e eu vou trazer a quinta, inteligência artificial generativa, que muitos de vocês conhecem pelo chat GPT, né? Então vamos lá. O aprendizado de máquina é uma área da inteligência artificial que visa a construção de algoritmos, né, inteligentes que consigam simular a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de conseguir chegar num objetivo, chegar numa solução dado um problema, tá? Que foi o caso, por exemplo, do cachorrinho do Muffin. Processamento de linguagem natural, ela é uma área da inteligência artificial que visa a construção de máquinas que consigam entender a nossa língua humana, sabe? Quando a gente escreve, né, a gente posta várias coisas nas redes sociais. Então, existe uma área da inteligência artificial que tenta fazer com que as máquinas compreendam o que a gente escreveu. Porque as máquinas diferentes da gente, ela não entende as palavras, né? Ela entende números, que são os bytes, são os bits, ela entende 0 ou 1. Então, existe uma área que tenta fazer com que as máquinas compreendam a forma como a gente se comunica, a forma como a gente se expressa, tá? Que é a área de processamento de linguagem natural. E aí a terceira pontinha, né, do guarda-chuva é a área de robótica, que eu já comentei com vocês, que constrói, né, máquinas, em especial máquinas físicas, né, porque tanto o processamento de linguagem natural quanto o aprendizado de máquinas são mais algoritmos, então é uma coisa muito menos palpável, você não consegue encostar, tá? A área de robótica já é a construção de algum elemento físico, então é o robô mesmo. E aí, por último, é a área de visão computacional, que dá habilidade para as máquinas conseguirem detectar imagens, fotos, vídeos. Então, tudo isso a máquina consegue fazer, tá? Então, por exemplo, no caso de saber se naquele vídeo tem alguma, sei lá, algum conteúdo sensível que não pode ser passado, né? Então, o YouTube aqui tem várias restrições. Sei lá, pode ser que algum elemento aqui do vídeo não esteja apropriado. Então, eles usam esse algoritmo de visão computacional para processar esse vídeo e ver se tem algum elemento, detectar, né? Se tem algum elemento do meu vídeo que não pode ser passado, que é algo que não é legal tá lá, beleza? E aí muitas pessoas pensam, né, o que que eu tenho a ver com isso? Aqui foi um dado do Fórum Econômico Mundial em 2020, tá, já tá até um pouquinho atrasado, já fazer 4 anos, vou ter que até atualizar. Mas naquela época eles comentaram que 35 milhões de empregos ao redor do mundo vão ser substituídos por inteligência artificial até 2025. Mas, em comparação, 97 milhões de novos empregos serão criados por inteligência artificial. Então, percebam que a inteligência artificial ela impacta diretamente o mercado de trabalho. Então, atualmente, a gente viu que o chat GPT, por exemplo, ele tem transformado a forma como as pessoas trabalham, a forma como as pessoas se tornam mais proativas. Então, quem não inclui inteligência artificial no seu dia a dia, acaba ficando para trás, né? E até mesmo você, por exemplo, que não está ainda na faculdade, ou está na faculdade e está um pouco receoso em relação ao que
né, o que escolher, o que fazer. Tenta ir estudando e ir aprendendo um pouco mais sobre inteligência artificial, tá? Porque é uma área que tem tido, assim, um grande impacto no mercado de trabalho. Então, não precisa necessariamente você se formar em inteligência artificial, né? Fazer que nem eu e fazer uma pós-graduação, mestrado, tá? Mas é importante, pelo menos, você identificar onde que dentro, né, da sua área, ela pode se encaixar e pode te ajudar a se tornar mais proativo, para você conseguir se destacar dos outros candidatos. E aí, para quem quer se diferenciar, isso em específico para as pessoas que querem trabalhar com inteligência artificial, aqui tem algumas recomendações de skills importantes, tá? Para você aprender esse mundo dominado pela inteligência artificial, tá? O primeiro é matemática, comunicação, então ter uma boa comunicação, você conseguir passar temas complexos de uma forma muito mais simples para as pessoas aprenderem, ter esse pensamento crítico e analítico, porque muitas pessoas aceitam de forma fácil o que está sendo trazido pela IA, e na verdade não, né? Porque a gente viu que ela pode errar sim, tá? E outro ponto é a questão de criatividade. Então, vê aonde no seu processo, no seu fluxo, no seu dia a dia, você pode trazê-la para poder trazer benefícios para sua organização. E por último, eu vou trazer alguns filmes super legais para você assistir, que são maravilhosos, tem na Netflix, tá? Vocês conseguem assistir tranquilamente, que são filmes que traz essa discussão ética em relação ao uso da inteligência artificial, limites, o quanto que ela impacta, né, para nós, meros mortais, né, nas redes sociais, por exemplo, tem muito algoritmo de inteligência artificial que traz conteúdos que acaba, por exemplo, tornando a gente mais viciosos, né, a gente não consegue se desligar das redes sociais. Então, tudo isso é tratado nesses filmes, né, nestes documentários. O primeiro é o Coded Bias, né, que traz essa questão mais racial, tá, em relação a alguns algoritmos de inteligência artificial. O segundo é o The Great Hack, ou Privacidade Hackeada em português, tá? Bem legal, traz essa questão mais de privacidade. Então, até onde vai o limite das empresas, né? Até onde elas podem coletar informações das pessoas. E o último é o dilema das redes sociais, que traz essa questão do vício, né? Essa questão de como as redes sociais influenciam a gente e aonde que os algoritmos têm impacto nisso tudo, tá bom? Então, anote aí para assistir esses filmes, que eles são bem legais, você não vai se arrepender. Então foi isso, gente. Eu vou depois tentar trazer alguns outros vídeos em relação a como entrar na área de inteligência artificial, dicas. Eu já trago isso no meu podcast e no meu Instagram, mas eu vou tentar trazer aqui para o YouTube, né, dicas, tá, de como você consegue entrar na área de inteligência artificial, dicas, tá, que eu usei, que me ajudaram muito a ingressar nessa área, então eu vou trazer nos próximos vídeos. E foi isso, gente. Se inscrever, ativar o sininho, tá bom? E de compartilhar com outras pessoas que têm esse interesse também, tá? E que vale a pena assistir. Então foi isso, gente. Beijo e até a próxima.